Fala, meu jovem gafanhoto, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem que horas você está me assistindo, né? Mas é com uma grande satisfação que estamos com essa live especial, live de aquecimento, que vai rolar na semana que vem, na Semana da Alta Produtividade do Café. Você que quer aumentar a sua produção, reduzir os seus custos e ainda de quebra, produzir um café especial, se inscreva na Semana da Alta Produtividade do Café. Estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Já se inscreva e participe de um dos nossos grupos do WhatsApp. Lá, quando você entrar, de cara você já vai receber já um super brinde que eu deixei para vocês, tá bom? Como já é de costume, coloque de onde você é. Temos gente sempre do Espírito Santo, sul da Bahia, norte, centro-oeste, norte, noroeste e sul do Espírito Santo, sempre tem gente também, pessoal do sul de Minas Gerais, né? A galera lá do Cerrado Mineiro também, pessoal de Goiás, muita gente, sabe onde? Bahia, já falei, mas também de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. Temos gente também nos ouvindo, nos assistindo no estado do Amazonas, em Roraima, tem plantação de café também em Roraima. Show de bola, que bom ver vocês por aqui. Coloca de onde você é, qual é a sua cidade, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a sua realidade, sobre a sua situação, tá bom? Coloca aí, para eu poder saber de onde é que você está falando. Show de bola! Isso aí, pessoal. Show. Como sempre, muita gente espalhada pelo Brasil inteiro. Tá aí, ó. Galera, massa, massa, massa. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos para a nossa aula de hoje. Muito importante. Uma praga extremamente problemática para a cultura do café. Não é não? Que praga é essa? Cochonilha da roseta. Imagina agora, próximo de colher, próximo da sua colheita. E se você não fizer aí um bom tratamento, se não está fazendo um bom tratamento, tanto agora quanto depois que você colher, o problema aí é certo. Vai ter certeza que o problema é certo. Bora lá então, vamos cair por dentro do conteúdo. Praga do café, cochonilha da roseta. Show de bola! Bom, talvez você me conheça, talvez não, mas vamos lá. Meu nome é Maciel Lemos, sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola, sou mestre em ciências ambientais, sou servidor público aí há praticamente 19 anos. Faço 19 anos agora. Cara, que dia que vai ser? Dia 21. Deixa eu até olhar na data aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Dia 29, quarta-feira da semana que vem. Faço 19 anos aí já no órgão público, né, do estado com o qual eu resido. Então, 19 anos trabalhando aí já diretamente também. Mas tenho também mais de 20 anos trabalhando no mundo agro. Show de bola! Bom, nossa especialidade é alto rendimento de planta, alta produtividade com baixo custo. Nós temos o canal Office Agro, Maciel Lemos, que é hoje o maior canal sobre alta produtividade de café do Brasil. Isso mesmo, você não viu errado. O melhor canal sobre alta produtividade de café do Brasil. É esse canal, inclusive, que você está nos assistindo hoje. Gostou? Show de bola? Então vamos embora lá. Bom, vamos falar então sobre esse inseto, sobre essa praga que gera muito, mas muito problema na cafeicultura. Muito mesmo. É uma das pragas que tem aí ocasionado muitas perdas, principalmente quando a gente fala do café arábica, café conilon, café robusta, né? Mais café conilon, café robusta, ainda temos ataques em algumas regiões mais severas, em outras não. Bom, como é que ele é? Esse insetinho que vocês estão vendo aí, tá vendo? Logo acima, um insetinho pequenininho. O que esse inseto faz? Bom, esse inseto ele tem um corpo muito frágil. Se você pegar com o dedo assim, espremer, você já consegue até matar ele. O problema dele é a quantidade, né? Gera uma quantidade gigantesca que você não consegue controlar. E ele consegue se reproduzir, se desenvolver em forma de quê? De colônia. Então, ele vão lá com umas formigas, né? Junto àquela colônia. E ele, quando começa a se desenvolver, começa ali a fazer o ataque e a proliferação, então junta aquele aglomerado de insetos. Ele, nessa colônia que ele forma, tem ovos, tem larvas, tem insetos adultos, tem insetos novos, né? As ninfas, tem de tudo um pouco, tudo naquela colônia ali. Bom, localiza mais ou menos aonde? Se hospeda. Bom, ele nesse fato de ele se hospeda principalmente nas raízes e na cochonilha, e na roseta ali do café, né? Bom, tanto um ponto quanto o outro tem estratégias de controles diferentes, tá bom? Bom, o que ele pode fazer? Em estado mais severo, ele mata literalmente a planta. Ele suga. Por quê? Como é que funciona esse inseto? Bom, vamos lá. Nós temos nosso trato digestivo.
Conforme a gente vai nos alimentando, vamos nos satisfazendo, a gente vai fazendo o quê? Eliminando a vontade de comer. Vai mandando as sinapses, né? Vai mandando sinais para o cérebro e a gente entende que não precisamos comer mais. Beleza? Vamos lá. O caso desse inseto e de outros insetos, particularmente, eles não têm isso. E o que acontece? Eles não têm um sistema ali, no sistema digestivo dele, um esfagno, um esfíncter, alguma coisa desse sentido, que tranca isso. Não. A partir do momento que ele chega, se instala, faz a picada de prova e começa a fazer a sucção de seiva, aquela seiva elaborada, aquela açúcar, aquela proteína gostosinha ali, que ele chega a se satisfazer e não para. Por quê? O aparelho bucal dele está instalado dentro dali neste caso do ramo, ou pode ser até mesmo do grão, né, do café, e ele, como ele está sugando, ele não tira. Quando ele chega ao ponto de se satisfazer, ele não para de succionar, ele simplesmente começa a, tipo, mijar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar debaixo de um pé de árvore e sentir como se estivesse chovendo, assim. Aí os caras falam, ó, é cigarra que está mijando. Aquilo ali também é seiva elaborada, que a cigarra está eliminando. E é justamente aquilo ali que a cochonilha fica expelindo ali por onde? Pela bundinha dela ali, tá bom? Bom, o que acontece geralmente quando tá nessa fase? Você vê muita formiga no café. Bom, se ela tá mais localizada, as formigas, mas ali no pé do café, aquela quantidade muito grande, certamente há um grande desenvolvimento de cochonilha onde? Na raiz. Se você vê a formiga espalhada por toda a planta ali nos ramos, se você vai mexer, principalmente aquela formigazinha que tem uma formiga preta e a outra é a lava-pé, né? Você vê aquela quantidade grande de formiga, sinal que ela está na copa. O que ela faz? Ela fica lambendo ali a bundinha do quê? Da cochonilha. Porque faz um processo de simbiose. Ela aproveita esse alimento que está prontamente disponível ali para ela, sem fazer esforço nenhum. E o que ela faz? Ela protege com isso a cochonilha, não deixa nada chegar perto, inclusive o homem, porque ela se beneficia disso. Bom, aquilo que também passa em excesso, que a formiga também não consegue absorver, começa a pingar onde? Na superfície foliar. Então, naquela parte que você vê que é mais verde da folha, começa a ficar o quê? Mais escura. Por quê? Porque esse fotossimilado, essa proteína, faz com que se desenvolva um fungo chamado fumagina. É muito comum quem tem citros, uma laranja, uma pocã, uma mexerica, em determinada época do ano, ver aquelas folhas, todas folhas pretas, né? Aquela que tem um aspecto muito feio, não dá? Pois é, aquilo ali é o desenvolvimento da fumagina. Porém, se chover demais, se chover uma quantidade legal, começa a lavar esse fungo que está ali presente. Mas o ideal, duas coisas. Primeiro, não é você querer jogar água para lavar as folhas do seu café ou da sua laranja. Segunda coisa, não é ideal você querer controlar a formiga. Controla-se a formiga, mas a cochonilha continua lá, aparecerão novas formigas. O ideal, então, é você fazer o quê? Controla a cochonilha, aí você vai controlar a formiga e você vai controlar também a fumagina do seu café ou até mesmo dos seus citros, beleza? Bom, o que acontece com isso? Se ele desenvolver e ficar sugando demais, igual vocês entenderam aqui, e ela não para de succionar, só vai se reproduzindo e não para de sugar o alimento que está ali da planta, começa a fazer o quê? Começa, então, a murchar ou até mesmo começa a amarelar as folhas e depois começa a cair. E aí seca mesmo a planta e pode levar essa planta à morte. E aí pode também secar frutos, pode fazer, além dessas quedas dessas folhas, seca-se também os ramos. Os frutos, se já tiver uma parte formada, pode ficar aquele fruto também xoxo, né? Fruto xoxinho, bem xoxo. E aí vem secando o ponteiro, né? Da ponta, né, até a base, levando aí a morte, a depender da quantidade do inseto presente. E aí, tá fazendo sentido para você? Tá gostando? Tá fazendo sentido? Papel e caneta na mão. Sempre que tiver aula conosco aqui, nunca se esqueça, vem com papel, vem com caneta, vai fazendo as suas anotações, que muitas dessas aulas que a gente deixa aqui, elas não ficam mais disponíveis. Vocês assistem e depois, na outra semana, algumas a gente tira. Por que você faz isso, Maciel? Para você poder dar valor. Porque senão você não dá valor. Nem tudo que é pago é bom, nem tudo que é de graça é ruim. Olha só, o que a gente entrega para vocês aqui, não há ninguém no Brasil que entrega para vocês, tá bom? Bora lá, mais conhecimento. A excreção da substância açucarada, nós falamos, há uma relação de simbiose, como nós comentamos, entre o fungo, entre
o inseto e a formiga, ou até mesmo entre o fungo ali que está ali, e quem se beneficia também do inseto e o fungo, que se beneficia também é o fungo, tá bom? O que mais? Bom, essa excreção aí dá essa associação que dá o fungo, que é o fungo da fumagina. Aqui temos duas imagens. Também, né, de um adulto e de uma fêmea, cochonilha macho e cochonilha fêmea. Na verdade, aqui, né, macho e fêmea. Você já olha de cara que a cochonilha fêmea é maior que a cochonilha macho. É normal entre os insetos isso acontecer. Por que, Maciel, isso acontece? Bom, é normal acontecer porque as fêmeas precisam de um corpo maior, por quê? Porque ela carrega os ovos, tá bom? E geralmente, pessoal, o tempo de vida também das fêmeas tendem a ser bem maiores que o tempo de vida dos machos, tá bom? Isso acontece com o quê? Isso acontece com bicho mineiro, isso acontece com a broca, isso acontece com a broca da haste, tá bom? São tempos de vidas maiores das fêmeas quando comparado aos machos, tá bom? Bom, o inseto adulto aí, ele tem uma forma mais oval, né, mais arredondada, não é tão arredondadinha não, mas como se fosse arredondada, com 3 a 4 milímetros. Então, são insetos pequenininhos, não tão pequenos assim como a gente fala das brocas, né, mas é bem pequeno. E o do comprimento. A coloração dele é branca e sempre purpurulenta. Você pega assim, só como se fosse um pozinho, tá bom? Bom, as formas mais jovens, ela fica meio rosadinha, meio rosa, e a forma que ele tem adulta, tá? E a forma já adulta, ela fica mais castanhada. Deixa eu ter uma foto legal para vocês verem aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Primeira aqui, desse lado esquerdo, é a forma jovem, vocês estão vendo aí, mais rosa mesmo, mais rosadinho, né? Então você consegue identificar que é o inseto mais jovem. E já o inseto mais adulto, que por sinal já tem um insetinho pequenininho ali, ó, tá junto já tem um filhotinho aqui, ela já é mais escura, tá vendo? Mais branca, indo pro castanho, indo pro meio amarronzado. Bom, antes de iniciar, então, a postura, o que é a postura? Começar a fazer a deposição dos ovos, começar a colocar ovos. Ela movimenta bastante na planta, ela fica ali, sempre sobe e desce. Por quê? Vai depender muito do estágio, ela quer procurar uma localização melhor para fazer a sua ovoposição. Um outro grande detalhe, ela desenvolve naquele lugar ali, forma aquela quantidade de cera e ela expulsa se tiver outras cochonilhas ali. Ela expulsa mesmo, ela é extremamente agressiva. Então, tiver um outro tipo de cochonilha, um outro inseto, ela bota para correr e ela fica somente ela ali na roseta. E ela começa a exudar, né, a liberar uma espécie de cera, de cola. Isso dificulta, inclusive, na hora que você for fazer a aplicação de produto, para poder fazer o controle, tá bom? Bom, ela começa, então, a fazer essa movimentação, que em muitos casos, né, há muito inseto ali naquela roseta e tem que fazer o quê? Procurar uma outra roseta. Então, ela faz esse processo de movimentação, que ela também quer entender onde é que está indo o fluxo de seiva, se está indo mais para um lado, se está indo mais para o outro, se está subindo, se está descendo. Então, ela tem esse processo de movimentação. E nessa movimentação também que ela está fazendo, é inclusive aí que ela faz o quê? Passa de uma planta para outra, tá bom? Isso pode ser também através do vento, animais domésticos, às vezes o próprio cachorro, a sua própria roupa, pode tirar de uma planta e conduzir para outra planta ao lado e assim sucessivamente. Bom, o que ela faz depois? Ela chega e faz a fixação em um ramo, ela se instala naquele ramo e você já aprendeu. Instalou em um ramo, ela não sai mais. E aí pode ser numa folha também ou pode ser em um fruto e começa a fazer a sucção, vai succionando e começa a excretar o quê? Aquela substânciazinha que nós falamos lá, açucarada, tá bom? Com muita proteína, começa a fazer essa liberação. E aí, junto com essa liberação dessa proteína que ela vai fazendo, ela começa também a liberar uns pozinhos e essa cera que eu falei, que é para proteger os seus ovos também. Não só ela, como os próprios ovos da cochonilha. Fica tudo preso ali dentro daquela cera que ela vai colocando. Bom, aqui está o grande problema da cochonilha. Se encontra-se aqui. Você vê, é um inseto não teoricamente pequeno, mas não pequeno assim. 3, 4 milímetros, quase meio centímetro, não é tão pequeno assim. É um inseto que você pegar, ele já morre. Pegou, apertou, morreu. É um inseto que se você conseguir chegar, atingir o alvo com determinado produto, você não tem muito problema de fazer controle. Agora, o grande problema está justamente nessa informação aqui. Bom, as fêmeas, elas têm capacidade de fazer deposições de até 400 ovos por fêmea.
Imagina só, vou pegar uma calculadora bem simplesinha aqui, que você tem lá 100 fêmeas, vezes 400. Então, 100 fêmeas, só 100 cochonilhas fêmeas, tem capacidade de colocar, olha só, 40 mil ovos. Desses 40 mil ovos, em torno de um mês e meio, você multiplica isso aqui, ó, vamos colocar que deu meio a meio, 50 macho, 50 fêmea, né? Vezes 0,5. Então, deu 20 mil fêmeas, vezes 400. Então, olha, deu 8 milhões. Quer dizer o quê, Marcial? Quero dizer que isso, no espaço de tempo de 4, 5 meses aí, ou até, dependendo da época, até menos do que isso, a sua lavoura está extremamente infestada. E aí não tem muito mais o que fazer. Você perde na produção, você perde na qualidade, perde em mortalidade, tá? Perde em recuperação da sua lavoura. Esse é o grande problema. Por quê? Ela faz deposição muito rápido. E olha só, o ciclo disso é apenas 30 dias. Então, ela consegue colocar essa quantidade, em média, 30 dias. Vamos colocar 40 dias. Então, em 60 dias, você tem milhares de cochonilha da roseta espalhadas na sua lavoura. Esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque quando você perde o time, perde o tempo de aplicação, perde o tempo de controle, aí você fala assim, poxa, eu fiz a aplicação de determinado inseticida que não fez efeito. Não é o produto em si que é ruim, e sim você perdeu o time, você perdeu o tempo certo de fazer o controle. E aí, como você vê, com 60, 70 dias, você tem mais ou menos o que aí? Sei lá, 100 mil, 8, falamos de milhões, né? Isso, 8 milhões, 4 milhões de insetos na sua propriedade. Difícil, né? Pois é. Então, por isso que o monitoramento ele é muito importante, para você sempre estar olhando. E outro grande detalhe, deixe de monitorar naqueles lugares que você tem o hábito. Nós temos o hábito, né, nas lavouras que a gente trabalha, ou que a gente possui, de passar sempre no mesmo carreador, passar sempre na mesma estrada, tá? Que tem aquela facilidade, na verdade, a gente já acostumou também de passar ali. Bom, a sua casa hoje, assim como a minha, se eu fechar os olhos de noite e andar para ir no banheiro e na cozinha, eu ando tranquilamente. Por quê? Eu já aprendi o caminho. Mas, se eu trocar a mesa de lugar, se eu trocar o sofá de lugar, eu já não consigo andar nela mais. E é justamente isso que tem que acontecer com você. Você tem que parar de andar nos mesmos lugares. Você tem que começar a monitorar e observar outros pontos da sua lavoura, que são tão importantes quanto esses que você geralmente tende a sempre ficar passando. A bordadura é muito importante. O que é a bordadura? As entradas, as laterais, né? Que sempre pode vir um vento, vir uma praga nas laterais ali, na bordadura, para você poder fazer acompanhamento. Mas no interior é muito importante que você passe a andar em outras ruas e outros carreadores também. Bom, aí, então, a fêmea, ela vive apenas 90 dias, tá bom? 90 dias, o ciclo dela é muito curto, e nesse espaço desses 90 dias, 30 dias em média, é só colocando ovos. Quantos ovos? Até 400 ovos. Infestação. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí. Tá fazendo sentido? Aproveita, está fazendo sentido. Dá um like nessa bagaça aí. Já compartilha com alguém. Tem alguém que precisa aprender um pouco mais sobre cochonilha da roseta? Compartilha esse conteúdo, meu pequeno jovem gafanhoto. Olha só, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Isso aí, se você acha que eu estou abençoando a sua vida, abençoa a vida de alguém também, alguém que pode estar com problema de cochonilha, alguém que poderia aprender, alguém que quer saber um pouco mais. Aqui está aprendendo tudo. Primeiro, a biologia, como que é o inseto, como esse inseto se manifesta, como ele se apresenta na propriedade, como é que você faz esse monitoramento, para depois você fazer o controle. O controle é a coisa mais simples do planeta. Pode ficar tranquilo. O que você não pode perder é o quê? É o time certo de entrar com o controle e fazer também o monitoramento correto, tá bom? Já se inscreve no canal, já dá o like e já compartilha isso com mais alguém. Bora lá, então. Infestação. Bom, as cochonilhas, então, ela vive quê? Assim como as formigas, assim como os cupins, em colônias. É o indivíduo, né? E dentro daquela colônia tem vários estágios. Tem ninfa, tem ovo, tem adulto, tem macho, tem fêmea, aquela zorra toda. Fica sugando o quê? Suga o botão floral, suga o grão, suga a folha, suga o ramo, o que tem ali, ela não importa, tá bom? E aí começa a fazer o quê? Ocasiona danos na roseta, pode ter o quê? Queda de frutos,
frutos banguelos, roseta banguela e também frutos xoxos. E problema em alguns casos, inclusive, de até pode ocasionar abertura e presença de fungos também. Bom, os frutos atacados podem, não necessariamente sim, caírem prematuramente, ou também, a depender da variedade ou do clone, pode permanecer ali aderido, tá? Até a planta chegar ao estágio final. Aí depende muito também do quê? Do material. E aí pode dar o quê? Um estrago de até 100% da sua lavoura. Por quê? O desenvolvimento é muito grande. Você perdeu a mão ali do controle, já era. Olha só como é que tá isso aqui. Tipo mumificado, tá vendo? Onde ficam os frutos, eles ficam aderidos. Os frutos ficam em coloração escura, negra, né? Preta, meio purulento, tá vendo? Meio branquinho. E vai escurecendo até secar. E aí você pode ver aqui do lado, olha, na imagem esquerda, já tá o quê? Umas rosetinhas que tá ali, tá começando a pegar os botão floral ali. E ali, ó, já era. Já era mesmo. E aí você pode estar se perguntando, Marcel, o que eu posso fazer para me controlar? Quais são as medidas de controle ideais que eu possa fazer? Se eu utilizar controle biológico, resolve? Sim, resolve. Um dos grandes pontos do controle biológico, assim como do controle químico, né, está justamente no volume de cauda e também na época de aplicação. Quando você pensar no controle biológico, sempre duas coisas muito importantes: temperatura e umidade. Temperatura sempre tem que estar na casa média de 25 graus. Pode ser que hoje esteja um dia muito quente na parte da manhã e um dia muito frio na parte da tarde. E você pega isso, coloca isso na ponta do lápis e ali verifica que deu 25 graus, não tem problema nenhum. O outro ponto muito importante que você sempre tem que estar analisando é justamente o quê? A umidade relativa do ar. Como é que tá? Tá meio úmido, parece que vai chover, tá muito seco, a umidade está muito baixa, tá arranhando demais a sua garganta. E aí, se tiver assim, não tem como você fazer a aplicação. Por quê? Porque o fungo não vai se desenvolver bem, nem com temperaturas muito altas e nem com umidade muito baixa. Bom, pode ocorrer em algumas situações você ter um adensamento ou um superadensamento da sua lavoura. E isso acaba formando um microclima ali por baixo do café. É uma situação que pode ser que ocorra de forma legal. Porém, como é que você entra dentro dessa lavoura para poder fazer as aplicações? Fica um pouco complicado. A não ser que sua propriedade, sua área de café, seja uma área de café pequena. Aí sim, você não terá tanto problema assim. Mas se a sua área for uma área maior, 5, 7, 8, 10, 20, 30, 100 hectares, dificilmente você vai conseguir transitar e fazer um bom processo de aplicação, tá bom? E aí também vai depender muito do quê? Do porte das suas plantas, beleza? Por que o porte? Porque se for plantas já indo para a terceira safra comercial, você já tirou parte da saia. Então entra muita luz ali. Por mais que ele tenha uma copa bem formada, mas é na parte superior e na parte inferior, ali pode entrar muita luz, muito vento, e aí a temperatura pode aumentar demais. Bom, o que acontece com isso? Acontece que se você fazer essas aplicações assim, você pode se questionar depois, ou questionar o próprio vendedor, que aquele produto não é eficiente. Mas não é que o produto não seja eficiente. O produto foi aplicado no quê? Em temperaturas que não eram adequadas para a realidade dela. E aí uma outra questão. Se você fizer a aplicação também em um período que não há tanta necessidade de fazer a entrada desse produto, você também não pode ver eficiência o quê? Ele consumindo, se hospedando ali, literalmente, né, e fazendo um consumo da cochonilha. Porque ele vai sobreviver no quê? Na cochonilha. O outro ele consegue sobreviver no quê também? Ele também consegue sobreviver. Deixa eu abrir aqui, não falei o nome do produto para vocês do Biológico, né? Bom, ele também pode se hospedar aonde? O fungo, por exemplo, a Bovera, o bacillus, né? Pode se hospedar e aí se desenvolver. Então, se não tem ele ali presente, o inseto presente, então dificilmente você vai ver resultado. Por quê? Porque não tem inseto para ele sobreviver, para ele se hospedar. Maciel, esse só tem o fungo que pode agir como predadores? Não, tem a própria joaninha que faz esse processo dentro da sua propriedade. E aí, detalhe muito importante, cuidado para você não confundir, tá? A ninfa da joaninha com uma cochonilha.
Ocorre muito porque elas são um pouco parecidas sim, tá? Coloraçãozinha branca, meio pulverulenta, parece sim. Cuidado para você não ter a presença de ninfas da joaninha e fazer a aplicação de inseticida para matar a cochonilha e acabar eliminando as joaninhas da lavoura. Então a joaninha ela é um excelente controle, não só de cochonilha, mas de pulgão também. Tem vários vídeos na internet que você consegue encontrar aí ela se alimentando, né, de pulgão, bem legal mesmo, bem legal. Bom, o que mais que tem? Tem o bicho lixa, que é essa imagem desse insetozinho que tá aqui. Ele também vai lá e consegue comer, eles comem literalmente, predam mesmo a cochonilha, tá bom? Bom, parasitas, tem parasitas? Sim, tem parasitas. Tem parasitas, o que acontece? Eles vão lá, tá? São soltos na natureza, muitos dos casos são os ovos que são soltos, esses ovos nascem, né? E desenvolvem. Nesse processo de desenvolvimento deles, vão e depositam ovos. Aonde? Dentro dos ovos da cochonilha. O que nasce primeiro? O ovo do predador, do parasita. E aí, o que ele faz? Ele nasce primeiro e se alimenta do que está ali dentro do interior do ovo, né? Da cochonilha. Então, ele vai fazendo esse processo de alimentação, se alimentando pelo ovo, que ele nasce primeiro, e aí vai fazendo esse processo de eliminação das cochonilhas na lavoura. Beleza? Bora lá, tem mais coisa? Eu acho que tem. Tem uns patógenos aí, colocamos uma Bovéria para vocês, por exemplo, tem o verticílio, tá? Tem o Bacillus, né, turgesiensis, que faz um desenvolvimento bem legal. Eu coloquei um produto aí, o Boveril, que é muito conhecido por vocês, então fica tranquilo, esse aí, não estou fazendo jabá, não ganho nada, né? Mas é um produto que tem uma eficiência muito bacana. Se eu olhar aqui, por exemplo, essa parte branca que tá, ó, tá vendo? É onde ela está se desenvolvendo, porque o fungo está consumindo ali o inseto, está se desenvolvendo e vai levar esse inseto à morte. Bom, geralmente recomenda-se não fazer intervenção de inseticidas, né, pois os inimigos naturais podem ocasionar esse desequilíbrio. Então, você tem que sempre observar como é que está a presença, tá, do produto de inimigos naturais para saber também o horário de fazer a aplicação do produto químico. O ideal é sempre após as 5, 5 e meia, tá bem fresco. Marcelo, eu tenho que trabalhar de noite? Infelizmente, sim. Em alguns momentos, sim, infelizmente. A depender também do tamanho da sua lavoura, né? Tudo depende do tamanho da sua lavoura para poder fazer isso. Mas é a profissão que você quer, é o que você quer trabalhar com café. Então, em determinadas épocas do ano, você sim terá que trabalhar no período noturno, tá bom? E aí? E agora? O que você vai poder utilizar como produto químico? Bom, produto químico hoje, que faz um efeito bem legal, são produtos à base de neonicotinoide. Marcel, tem vários produtos assim? Tem, mas principalmente os neonicotinoides, que é a base de tiamextosan. Você pode encontrar, por exemplo, um imidacloprid, tá? O imidacloprid, ele é do grupo do neonicotinoide, porém, ele não é antiamectosan. Esse amectosan são os que têm os melhores resultados para controle de cochonilha, tá bom? Vamos lá. Porém, aí você tem que observar se realmente o que você está adquirindo se tem registro, para você também não ter nenhum problema futuro, porque pode ser que você compre um produto e esse produto não tem registro. Marcel, mas eu consigo comprar um produto desse com registro? Tem vários produtos no mercado, mas fica um alerta também, tá bom? Ó, a imidacloprid está aqui, por exemplo, coloquei um exemplo de um aqui, né? No FAN 700WG, é um neonicotinoide, porém, não é do grupo do tiamextosan. Bom, o verdadeiro ele é eficiente, Marcel? Sim, ele é eficiente. Eu posso fazer agora no mês de março? Não, você não pode fazer no mês de março. Por quê? A não ser que você irá fazer uma colheita depois do período de carência deste produto. Porque se você fizer uma aplicação dele agora, certamente você deixará resíduo no grão. E aí você pode ter problema na comercialização futura desse grão. Bom, o verdadeiro, ele é do grupo do neonicotinoide e tem o tiamextosan nele. E aí, por que ele é um pouco mais caro que o Actara? Porque ele tem um fungicida junto, a molécula de fungicida, um cipraconazol, um fungicida do grupo do triazol. Então, ele tem o processo de eficiência no quê? Ele pode controlar insetos, principalmente a cochonilha, e pode controlar fungos. Para que culturas do café, para quem trabalha principalmente com café arábica, e alguns materiais, alguns clones de café Conilon, tem muito problema com ferrugem, né? Então, você já aproveita e já consegue fazer aí o tratamento para os dois. Não só ferrugem, mas também
Que mais? Que mais? Isso, cercóspora, antracnose, ele consegue também fazer o controle e prevenção disso. Por isso que ele é um pouco mais caro, ou quase o dobro, dependendo da região que você tiver, o verdadeiro comparado com o Actara. Mas se o Actara é ruim? Não, ele não é ruim. A concentração dele é um pouco menor do que o verdadeiro tem 30% do produto, do seu princípio ativo no total, o Actara tem 25%, mas o Actara não possui o quê? Um fungicida. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer um controle somente da praga, sem problema nenhum, você faz uma única entrada. Agora, se você tem que fazer tem problema com praga e com doença, e essa doença fúngica, aí sim o verdadeiro pode ser mais interessante, porque ele vai fazer os dois controles ao mesmo tempo com uma única entrada. O que você tem que avaliar? Concentração do produto que você ia utilizar, neste caso o verdadeiro é um triazol, um cipraconazol, você verifica se o que você vai comprar, a concentração é igual ou maior, porque aí tem que ser uma quantidade, ele tem que ser maior, né? Se não for maior, o custo tem que ser muito mais baixo, porque você vai ter uma segunda entrada dentro da sua lavoura. Detalhe muito importante. Volume de calda, muita gente erra. Você não tem como você hoje trabalhar com volume de calda com menos de 600 litros. O ideal é 800 litros por hectare. Você tem que molhar literalmente, você tem que atingir o alvo. Você não atingir o alvo, você não tem uma boa resposta. Bom, se você for aí trabalhar com 200, 300, 400 litros, você não colocar pressão na sua bomba, certamente não vai conseguir entrar dentro do café. Falei para vocês, as rosetas estão o quê? Com cera totalmente protegida. Então, para poder chegar ali e atingir com eficiência, acaba não conseguindo fazer e não tendo resultados positivos. Maciel, mas eu estou usando um produto sistêmico. Sim, é um produto sistêmico, mas se você consegue atingir o alvo mais rápido, você faz o quê? Elimina ele mais rápido. Antes do que a planta tem que fazer o processo de absorção, fazer o processo de translocação no interior da planta e distribuir isso para a planta, para esse inseto fazer o processo de suga, depois que ele sugar, para ele poder morrer. E isso acaba o quê? Antecipando isso. E aí tem uma outra grande questão. As pessoas sempre me perguntam, Maciel, a aplicação de drone funciona para a cochonilha e da roseta? Não, não funciona. Até o momento, não. Imagina só, você hoje está trabalhando aí na casa de 800 litros por hectare. Como é que você vai trabalhar com drone numa capacidade máxima de 20 litros por hectare? Ainda não estamos com nível de eficiência. Por quê? Porque o café ele fecha demais. E aí a gente não consegue fazer uma aplicação com tanta eficiência assim, pelo menos até o momento com drone. Aí eu vejo uma tecnologia eficiente, muito boa para outras coisas nesta data e neste momento. Acredito que num futuro muito próximo, sim, teremos resultados tão quanto progressivos, né? E resultados eficientes com a utilização do drone. Mas neste momento, nessa data, ainda não. A gente ainda não aconselha. Já fizemos lives, inclusive, aqui com Samuel da Silva. Ele é da Universidade Federal do Espírito Santo. A área dele é tecnologia de aplicação. Já fizeram vários testes com drone relacionado a isso também e não tiveram sucesso. Então, a gente afirma e reafirma, para a cochonilha da roseta, não é eficiente a utilização do drone, tá bom? Show de bola? Fazendo sentido para vocês aí? Vamos ver, vamos lá. O Actara, falei para vocês, né? E aí você tem que entender o quê? Com o tempo, o time que eu vinha falando para vocês desde o começo. Quando é que você tem que fazer a aplicação disso? Bom, você tem que fazer a aplicação assim que você colher. Não tem esse negócio do cara falar para vocês, tem que fazer em maio, tem que fazer em junho, tem que fazer em julho, tem que fazer em agosto, tem que fazer em setembro. Não, isso não existe. O que existe é que você vai fazer a aplicação assim que você terminar a sua colheita. Terminei a colheita do meu café, tirei ali os ramos que já produziram, são improdutivos, agora sim vou fazer lá embaixo. Por quê? Porque a cochonilha já desceu, está concentrada no sistema radicular, aí sim você vai fazer a aplicação. Como é que você vai fazer essa primeira aplicação? Você vai ligar o seu sistema de irrigação, você vai umedecer o seu solo, e aí sim você vai fazer via drenche. Como? Vai aplicar, se for o Actara, 30 ml de cada lado, ou desculpa, verdadeiro, 30 ml de cada lado, drenche. Se você for utilizar o Actara, 50 ml de cada lado, 100 ml por planta. Por quê?
com a umidade que está ali, vai fazer com que esse produto desça mais. Porque a cochonilha não se concentra somente naquelas raízes primárias, secundárias, nas raízes mais grossas. Não, está na raiz adventícias, ela também consegue ficar ali nas pequenas radicelas. Então, você consegue fazer o quê? Na área que está tudo de bulbo molhado ali, que você umedeceu, você consegue fazer uma maior distribuição desse produto. Maciel, eu tenho um sistema de irrigação, eu posso fazer via fertirrigação, o chamado quimigação? Pode. Pode desde que você realmente confie no seu sistema de irrigação. Se você realmente confia no seu sistema de irrigação, ele tem um nível de perca muito baixo, aí sim você pode usar o sistema de irrigação para poder fazer a aplicação. Por quê? Porque se você fazer no sistema de gotejo e gotejar mais num canto do que no outro, vai prejudicar o seu controle. Vai prejudicar o quê? A mortalidade e vai antecipar, em alguns casos, inclusive, aí a não só a entrada, mas a proliferação mais cedo da cochonilha. E aí você tem que consertar também, né? Por quê? Vai colocar menos água nesse ponto, vai colocar menos nutrientes nesse ponto, você vai ter sérios problemas futuramente também nessas faixas, nesses pontos. O ideal é você regularizar e ajeitar a sua irrigação, beleza? O que mais? Tem que fazer uma segunda aplicação? Sim, nós conversamos, tem live inclusive aqui para vocês, com o idealizador dessa tecnologia de controle, e sim, ele falou para a gente, deixou bem claro que há necessidade de uma reaplicação, a segunda aplicação. Quando? 90 dias depois da primeira aplicação. E quando é a primeira aplicação? Depois, quando você colher, após a colheita. Se você colheu em agosto, 90 dias depois de agosto. Se você colheu em maio, 90 dias depois de maio. Então, tem data programada. É a data depois que você colher e fizer aquele processo, você tem que fazer. Obrigatoriamente, você tem que fazer uma reaplicação, porque senão você pode ter uma reinfestação. Obrigatoriamente. Fez a primeira vez, faz a segunda vez. Marcel, eu tenho que fazer a primeira vez o verdadeiro e depois eu tenho que fazer o hectara? Não. Eu tenho que fazer o hectara primeiro e depois fazer o verdadeiro? Não. Vocês já viram que é o mesmo produto. Concentrações muito próximas. A diferença de um para outro, você pode fazer o hectara, por exemplo, na primeira aplicação e a segunda o verdadeiro, por quê? Chegando o verdadeiro com 90 dias depois da primeira aplicação, vai se aproximar do período chuvoso. O período chuvoso proporciona que maior infestação de doenças. Aí sim, para você poder controlar doenças também, você faz a aplicação do verdadeiro. Mas não necessariamente tem a necessidade de aplicar um e depois o outro. Pode ser um só, no começo e no fim. O importante é que você tenha que repetir 90 dias depois. Outra pergunta que me fazem demais. Maciel, posso misturar com outro produto? O ideal é que não. Você faça a aplicação solteira. Faz lá, se concentra. É uma praga extremamente agressiva. É uma praga que pode simplesmente prejudicar demais as suas plantas, te levar aí à lona, te nocautear. Então, faça esse produto sozinho. Depois você tem muito tempo para fazer a aplicação de outros fungicidas, de outros inseticidas, de micronutrientes e assim vai, tá bom? Faça ele de forma solteira. E aí? Gostaram? Muita coisa com muito pouco espaço de tempo, né? Eu sei. Então, por isso que você tem que vir anotando essa parada aqui. E aproveita, porque essa live não vai ficar muito tempo no ar. Aproveita essa semana, assista ela, reveja e pare de perder aí para a cochonilha, tá bom? Isso a gente vem falando com nossos alunos do Treinamentos Grão de Ouro, o maior e melhor treinamento sobre alta produtividade de café do Brasil. Eles já não sofrem mais assim como vocês estão sofrendo, não, tá bom? O que mais? Alguma coisa? Obrigado. Tem alguma coisa sim. Vamos lá, dá um print. Marca a gente aí, já que a gente se dedicou aqui esse tempo a ensinar vocês, passar conhecimento de qualidade para vocês. Aproveita, vai lá. Dá um print aí. Já se inscreve no nosso canal do Instagram, @MacielLemos, vai lá nos stories, já marca esse print que você colocou lá, marca a gente lá, quem aprende não depende, Projeto 757, se você quiser, coloca lá Maciel Lemos, me marca lá, eu vou ter a maior satisfação em republicar sua repostagem, tá bom? Não se esqueça, semana que vem, segunda-feira, dia 27, começa a Semana da Alta Produtividade do Café. Você vai ter a possibilidade nesse curso gratuito durante a semana que vem, simplesmente poder produzir café especial, triplicar aí a sua produção. Vou mandar conhecimentos que ninguém nunca passou para você. Você vai aprender tanta coisa que você não faz ideia. Nós vamos desmistificar, né, o sistema de produção para você, o sistema mais arcaico que as pessoas têm trabalhado. Vamos tirar você da mediocridade, aquele estado mediano, vamos levar você para o topo. E principalmente,
Você não só vai aprender como chegar no topo da alta produtividade, mas como permanecer no topo da alta produtividade. Nós vemos muita gente se sacrificando a família dele, tirando dinheiro de onde não tem, para tentar ter uma produção bacana. E às vezes até consegue. Mas no outro ano não produz mais nada. É justamente isso que a gente quer mudar. Mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar a sua produção, tá bom? O link, vou deixar aqui embaixo na descrição. Já se inscreva aqui também. Vá direto para o nosso grupo do WhatsApp. Tem novidades para você, tem conteúdo para lá, tem muita coisa lá. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. No YouTube não, aqui no YouTube você já tá. Lá no nosso canal do Instagram, tá bom? E Deus abençoe sua vida fortemente. E Deus te abençoe, te guie, te proteja. E tenhamos uma semana abençoada. E um forte abraço. E até segunda-feira, na Semana da Alta Produtividade do Café. Tchau, tchau.